Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, ó, nós vamos abrir aí a apostila número 2, capítulo 1, para nós realizarmos a nossa correção, tá bom? E aí nós vamos direto, né? O nosso capítulo é o capítulo que fala a respeito de força e mecânica, né? Nós vamos lá para a página número 10, tá? Lá na página número 10, a primeira pergunta, ele dizia assim, eu vou lendo com vocês e vou respondendo. Vocês vão ver que eu não vou estar olhando direto para a câmera, tá? Foi possível levantar a extremidade da régua com a caixa fixa, uma vez que na outra caixa havia um número menor de moedas? Em caso positivo, explique como isso ocorreu. Então aí vai vir aquela questão, né? Nunca podemos escrever apenas sim ou não, né? Eu tenho que sempre fazer uma justificativa. O exercício ele está pedindo essa justificativa, porém, mesmo que ele não solicitasse, é sempre importante realizar ele desta forma, tá? E aí, como que a gente pode verificar essa resposta, né? A nível dessa resposta, nós podemos verificar o quê, né? Que, de uma forma geral, né? Só um minutinho, gente. Então, nós podemos verificar que sim, né? Foi possível levantar a caixa ao aproximar o ponto de apoio da extremidade da régua com a caixa fixa. Então, houve essa possibilidade, né? Nós conseguimos realizar isso. Na pergunta 2, ele dizia o quê? Se na caixa fixa houvesse ainda mais moedas, seria possível levantá-la? Né? Há um limite de massa que pode ser erguido considerando os materiais utilizados? Né? Então é possível levantar mais massa, aproximando a caixa fixa do apoio, né? Mas há um limite para que isso possa ocorrer, ou seja, pois o apoio não pode, né? E nesse caso, passar da extremidade da régua faria com que houvesse uma perda total aí com relação ao trabalho exercido aí, tá? E a pergunta 3 diz o quê? Que tipo de máquina simples foi utilizado neste tipo de experimento? Então a gente pode notar que se trata de alavancas, né? Pois tem um ponto de apoio e tem uma barra que funciona como se fosse uma alavanca. Ou seja, ela permite, né? Ela acaba permitindo diminuir a força potente aplicada para a realização desse trabalho. Tudo bem? Eu acho que tá tudo ok aí, né? Então tá bom. Vamos lá então, agora nós vamos para a página número 11. Na página número 11... Na página número 11 ele diz assim, de modo geral, por que as máquinas simples elas acabam sendo úteis? Né? Por que as máquinas simples elas acabam sendo úteis? Porque elas são úteis porque elas diminuem o esforço para a realização de tarefas. Né? Então, como ela faz com que haja uma diminuição das tarefas, por isso que ela acaba sendo de muita utilidade para a nossa prática do dia a dia. Tá bom? A nossa pergunta 2 era um textinho, né? Um indivíduo utilizou um procedimento semelhante ao do experimento realizado na sessão. Você é o cientista e verificou que a montagem não permitia erguer uma das caixas, bastante pesada no caso, né? Mesmo depois de variar a posição da haste sobre o ponto de apoio, à disposição dele havia uma haste mais curta, né? Mas, porém, uma vez cumprida e outros pontos de apoio. O que ele poderia fazer para que a caixa fosse levantada sem precisar da ajuda de uma outra pessoa? Justifica sua resposta com base nas ideias de força e distância. O que nós poderíamos pensar aí? Ele poderia utilizar a haste mais comprida. E como a força é a mesma, seria preciso o quê? Alterar a distância do ponto de apoio para que a carga pudesse ser erguida de uma forma geral. Tá? Seria essa a resposta, né? Você acha que o exercício é enorme? A resposta é simplesinha, tá? Pergunta número 3, vamos lá? Na pergunta 3 ele diz assim, essa tínhamos que pensar. Olha o exercício. Para que a alavanca do esquema a seguir mantenha-se em equilíbrio, qual deve ser o valor da força? Então ele está me perguntando qual foi a força que foi exercida aí para conseguir levantar
essa alavanca? Então você tem uma extremidade aqui e você tem uma extremidade aqui. Nesse ponto da extremidade, que está aqui, ó, nessa barra e nessa barra, porém ele me diz que eu tenho duas forças aplicadas. Uma que me leva no sentido contrário, que dá 0,6 m, né, de metros, né? E ele me dá 0,3, que é o contrário também. Então eu tenho dois valores aí. E ele me dá que essa força aqui, ó, é aplicada em 20, né? 20 newtons, tá? Então o que eu tinha que fazer? Primeira coisa, gente, os valores ele já deu. O que eu teria que fazer era aplicar a fórmula, a aplicação da fórmula. Então seria Fp, que é da força, né? Do P que ele me aplica aí, né? Que é a força potencial. O Dr, que é a parte relacionada a essa resistência, com relação a esse equilíbrio, né? Então, Fp multiplicado por Dr é igual a Fr multiplicado por Dr, tá? E aí você aplica que Fp é igual, tá? Fp é igual a 0,6 igual a 20 multiplicado por 0,3. Logo, a nossa resposta seria 10 newtons, tá? Seria 10 newtons, tá bom? Então eu tenho três valores, o 20, o 0,6 e o 0,3. Eu vou aplicar esses três valores de uma maneira geral, tá bom? Só que eu vou substituir eles na minha fórmula, tá bom? Deu para entender? Então tá bom. Nós não vamos nos pegar muito nesses exercícios de cálculo, porque acho que vocês ainda não estão preparados para isso, tá? Mas vão se preparando, porque no nono ano tem cálculo pra dedéu aí pra vocês aí, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, depois a gente retorna nesse exercício aí pra vocês, tá bom? A pergunta número 4, ela dizia o quê? Ela diz assim: qual é a função das roldanas fixas e móveis? Qual é o papel dessas roldanas, né? Então as roldanas fixas, elas mudam o sentido de uma força, enquanto as roldanas móveis, elas reduzem a força necessária para levantar uma carga. Tudo bem? Então a roldana fixa, né, aquela que está ali que não muda, né, o sentido de uma força, né? Então a roldana fixa, ela muda o sentido de uma força. A roldana que é móvel, ela é uma força que é reduzida aí por conta de levantar aí as roldanas em si, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá. Então nós respondemos a pergunta número 4, então agora nós vamos lá para a página número 12, que é uma continuidade dos nossos exercícios, né? Então vamos lá. Ele diz assim: por que determinadas máquinas, como os guindastes, dispõem de uma combinação ou de um sistema de roldanas, né? E aí a gente tem que pensar o quê? Que a combinação dessas polias, ela facilita o trabalho para erguer os objetos de grande peso, tá? Então essa combinação, ela é utilizada para que auxilie no processo de levantamento desses objetos que têm grande peso aí, no caso, tá bom? A pergunta número 6, observe as imagens de máquinas compostas a seguir e responda as questões. Então vocês têm aí três coisas aí que ele está dando para nós aí, né? Ele nos dá a maquinaria, né, de relógio analógico. Ele nos fornece a rampa de acesso a estacionamento. E eles nos fornecem o cortador de unha, né? E aí ele me pergunta assim: o que é uma máquina composta? Né? A pergunta dele é: o que é uma máquina composta, né? Então, uma máquina composta é um conjunto de máquinas simples. Eu preciso ter um conjunto de máquinas simples para formar uma máquina de alguma forma composta. Tudo bem? Na letra B, ele pergunta: os exemplos montados às imagens correspondem a quais máquinas em questão, né? E aí, essa resposta, ela diz assim para nós: na maquinaria de relógio analógico, a gente pode observar as polias e as alavancas. Na rampa de acesso, a gente pode observar o parafuso e o conjunto de planos inclinados, né?
Mas no cortador de unha, nós podemos observar tanto a alavanca quanto a cunha, né? Porque por isso que dá aquele movimento e que é um facilitador aí de alguma forma geral. Tudo bem? Tá indo bem? Estão indo bem? Espero que estejam acertando, tá? Olha lá. Atualmente, na pergunta 7, ainda da página 12. Atualmente, muitos dos equipamentos utilizados no cotidiano não necessitam que seja aplicada força física para funcionar. Que tipos de energia permitem mover máquinas simples para que realizem tarefas como erguer e deslocar objetos? E qual é a fonte desses tipos de energia? Então, as máquinas simples, elas utilizam o quê? Energia elétrica e energia química. E elas estão contidas aonde? Em combustíveis. Ok? E na letra B ele diz assim: apesar de não ser necessário aplicar força diretamente, esses equipamentos deixaram de usar as máquinas simples ou compostas. Justifica a sua resposta. Então vamos lá. Esses equipamentos ainda não, né? Esses equipamentos ainda são constituídos, desculpa, eu falei errado. Esses equipamentos ainda são constituídos de máquinas simples ou compostas. Porém, as máquinas simples, elas continuam a fazer a parte de diversos equipamentos, como os elevadores, os guindastes, os guinchos, nos quais são utilizados sistemas de roldanas e contrapesos. Porém, a força que seria aplicada pelo ser humano ou por uma tração animal, ela foi substituída pela energia elétrica ou pela energia química, que são contidas em combustíveis. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Então nós finalizamos este capítulo número 1 com relação às nossas respostas, tá bom? Então agora nós vamos para o próximo capítulo para realizarmos a correção de calor e temperatura, tá bom? Abraços, pessoal!